Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Acompanhe na tua tela o que nós vamos estudar hoje. Aula 14. Eixo, desvelando o continente africano e sua relação com o Brasil. Conteúdo, da África para o Brasil, a travessia do Atlântico a caminho da escravidão? Habilidades. Entender a relação entre o continente africano e o Brasil. Conhecer o processo denominado tráfico negreiro. Vamos lá para a nossa hora de estudar? Com certeza você já estudou nessa aula de geografia sobre a Pangeia, não foi? Você aprendeu nessa aula que a costa africana e o litoral brasileiro já estavam conectados. Há 200 milhões de anos, os dois territórios começaram a se separar e assumiram as suas atuais posições, afastados milhares de quilômetros pelo Oceano Atlântico. Como você vai ver aí na animação, eles vão começar a separar-se em blocos e vão começar a formar os continentes que a gente conhece, tal qual como eles são hoje. Vamos acompanhar aí? Olha aí. Separa, já vão formando blocos. Aula de geografia, estão lembrados? Aí olha a parte lá onde está o Brasil e a África, como eles vão se comportar. Olha só, começou a separação, está ali a África, a América do Sul se separando, e tal qual como eles são hoje. Percebe como a África tem aquele contorno muito parecido com o contorno do litoral do Brasil? É sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, que não foi a escravidão, a escravização quem uniu o Brasil e a África, eles já eram unidos em algum momento histórico. Acompanhe aí a nossa próxima imagem. O oceano que os separa também é o responsável pela ligação entre eles nos tempos modernos. Lá na Pangeia, unidos por território. Em tempos modernos, unidos por essa situação. 4.400.000 africanos cruzaram o Oceano Atlântico contra sua vontade entre os séculos XVI e XIX em direção ao Brasil. Essas pessoas tiveram um papel importante na construção do nosso país. Por isso, as tradições, a cultura, a trajetória dos descendentes dos africanos escravizados compõem um objeto de estudo importante para todas as crianças e jovens, tanto negros como não, aqueles que não são. Mas por que, professora Carla? Nas palavras da professora Mônica, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a África está em nós, em nossa cultura, em nossa vida, independentemente da nossa origem pessoal, como você vê aqui. O Brasil passou por esse momento de miscigenação e, se a gente buscar um pouquinho nas nossas raízes, tem aí negro também, índio, branco, na origem da Constituição do nosso país. Vamos acompanhar agora o que nós vamos estudar na sua cartela? Acompanhe aí. Da África para o Brasil, a travessia do Atlântico. Os maus tratos começavam antes mesmo de embarcar nos navios. Próximo. Ficavam à espera do momento do embarque, amontoados em condições precárias. Vamos grifar aqui para você. Condições precárias, e eram levados por embarcações pequenas até o navio. Homens brancos compunham boa parte da tripulação e exerciam poder por meio de violência. O lugar destinado aos escravizados era o porão do navio, onde muitas vezes ficavam amontoados. Nessa animação aqui que você está vendo, percebe-se que eles estão organizados um do ladinho do outro em compartimentos. E eles não estão deitados por acaso não, tá?
O espaço destinado a eles era também de altura mínima, onde confortavelmente só era possível deitado, se é que a gente pode dizer que havia algum tipo de conforto ali. Acorrentados também, mas não durante toda a viagem, pois se fizessem todo o trajeto preso, não chegariam vivos. Olha só, gente. Ou chegariam em péssimas condições físicas, o que significaria uma perda de mercadoria. Professor eram tratados como mercadoria, exatamente. Então, se eles ficassem o tempo presos, chegariam em péssimas condições, o que significaria uma perda significativa dessa mercadoria para quem? Para os exploradores do trabalho escravo. Como eles estavam lá na travessia do Atlântico? Em alto mar, os escravizados ficavam soltos nos porões, naquele espaço pequenininho, como você vê aí na imagem, e eram regularmente levados ao convés para se exercitar. O aprisionamento em correntes ocorria quando o navio se aproximava do porto, evitar fugas, né? As condições nos navios eram precárias, sem ventilação nos porões, onde passavam boa parte do tempo, nem higiene adequada. A alimentação era bastante restrita e recebiam pequenas porções de farinha e de carne seca e um pouco de água, que era rara até mesmo entre a tripulação. Nessa travessia, para garantir o lucro do negócio, do tráfico, a superlotação foi constante nos navios negreiros. Nos porões eram separados. De um lado ficavam os homens e no outro as mulheres e as crianças. O enjoo era constante e os dejetos humanos eram presenças constantes na realidade dos porões. Você já imaginou, gente, uma viagem que você esteja ali com vômitos, aquilo que a gente faz no banheiro, né? Também caminhando ali com você, seria bem nojento, né? Com certa frequência, eram limpos com água do mar e vinagre, a fim de suavizar os odores e a sujeira. Desta forma, muitas foram as doenças que se alastraram nos navios e chegaram aos portos. Como quais, professora? Sarampo, diarreia e escorbuto. Escorbuto, professora, é a ausência de uma vitamina. Eu quero que você pesquise ou pergunte do seu professor de ciências, tá? Nessa travessia, estudo das áreas de arqueologia, arquitetura e de história concluíram que os porões dos navios eram normalmente divididos. Divididos como? Vamos lá. Em 3 níveis. O porão, propriamente, onde ficava o armazenamento de água e de comida. A falsa coberta, onde ficavam os escravizados, e a coberta da tripulação. Vou voltar aqui para você ver. Olha aí. Temos aqui, né? A parte de cima, a parte aqui do armazenamento de comida e perceba aqui os escravizados, né? Amontoados nos porões. Como você acompanhou nas cartelas, essa travessia do Atlântico não era uma situação fácil, não era uma viagem dos sonhos, não era uma viagem como a gente faz, por exemplo, aqui para se deslocar para o interior. A gente passa por enjoos, mas tem ali, a embarcação tem banheiro, a embarcação tem assistência médica. Com eles isso não aconteceu, como você vê. E o propósito da nossa aula é mostrar para você que essa travessia não era fácil, tá? Tratar da escravidão, do tráfico atlântico, né, ali no Oceano Atlântico, e os cotidianos que eles estavam vivendo ali naquela situação de navegação, entendendo que esses indivíduos eram tratados apenas como carga humana e relegá-los ao papel mercadológico a que eles foram submetidos durante esses 300 anos, ou seja, a gente percebeu ali naquela viagem que não era o cruzeiro dos sonhos. Eles eram tratados realmente como mercadoria e tudo que era feito em
benefício para que eles se mantivessem vivos era justamente para manter viva a mercadoria. Olha que situação, né, gente? Situação triste de se pensar e de acreditar que a nossa humanidade já passou por essas situações. Agora a gente vai aprender também que nessa travessia, será que todos chegavam ao caminho da escravidão? Será que todos conseguiam completar essa viagem? É o que a gente vai aprender. Olha aí na cartela. Da África para o Brasil, a caminho da escravidão? Faço a você essa pergunta. O navio negreiro ou tumbeiro foi o tipo de cargueiro usado para trazer mais de 11 milhões de africanos para serem escravizados na América. Só para você ter uma ideia, meus amores, Manaus tem pouco mais de 2 milhões de pessoas. Quando você pensa em 11 milhões, é como se fosse 10 vezes mais a cidade de Manaus. Olha só, que situação, né? Em caravelas ou barcos a vapor, europeus, americanos e até mesmo negros se metiam no infame comércio. Sim, lembra daquelas aulas que também alguns africanos vendiam às tribos que eram transformadas em escravos? Então, esse comércio existia também entre africanos, tá? Os traficados eram, na maioria, meninos e jovens de 8 a 25 anos, em idade de trabalho, como eles diziam naquele tempo. Isso mudou nos últimos anos do tráfico. Lembra das nossas aulas anteriores que já havia um movimento para acabar com a escravidão? Pois é. Então, uma das leis que proibiu o tráfico fez com que acontecesse essa situação aqui. Vamos ler. Tudo quanto se podia trazer foi trazido. O manco, o cego, o surdo, tudo. Príncipes, chefes religiosos, mulheres com bebês e mulheres grávidas, disse o ex-traficante Joseph Clifford em depoimento ao parlamento britânico em 1840. Coincide com a época da lei Eusébio de Queiroz, lembra? Começou a proibir o tráfico no oceano. E o que acontecia, professora, para a gente chegar à ideia de que nem todos iriam chegar vivos para a escravidão? Vamos lá. Alguns traficantes levavam grupos de escravos adultos para o convés e os obrigavam a fazer exercícios físicos. Sob a ameaça da chibata, os negros tinham de dançar e cantar. Você imagina isso, gente? O resultado era um espetáculo melancólico que dominava o navio. Olha aí, gente, acorrentado, para se exercitar, era obrigado a dançar e cantar. Como dançar e cantar com tanta tristeza, né, pessoal? Eis aí o título, né? Um espetáculo melancólico. Eles ficaram parados, professora? Não. Vamos falar um pouco agora do movimento negro. Rebeliões eram frequentes e algumas revoltas resultavam na conquista da embarcação pelos escravos, como do navio Amistad, em 1839. Outras, porém, como o navio Kentucky, em 1845, acabaram com a morte de todos os escravos rebeldes, cujos corpos foram lançados no mar. Vejam aí, nem todos completavam essa travessia para a escravidão, né? E como isso ia funcionar, professora? Mercado de escravos. Os escravos africanos foram trazidos ao Brasil por tumbeiros, que eram os navios negreiros. Por que tumbeiro, professora? Porque muitos deles morriam. Quando chegavam ao território brasileiro, eram levados para o mercado de escravos, onde eram negociados com os senhores proprietários de engenhos. Como a gente acompanhou na leitura das cartelas, esse caminho para a escravidão, por quê? Porque nem todos chegavam a completar esse trajeto até o mercado de escravos. Eu quero te convidar agora para a gente ver uma animação que vai contar um pouquinho como era essa rotina dos escravizados recém-chegados. Vamos acompanhar?
Quando os escravos eram comprados no mercado, eles acompanhavam seus donos até a localidade que iriam trabalhar, nos engenhos, nas minas ou nas casas. Como você acompanhou na animação, esse trajeto do mercado até o local onde ele ia trabalhar não era um trajeto muito fácil. Olha esse cenário que nós estamos aqui. Após a chegada ao seu local de trabalho, os escravos tinham seus corpos marcados com ferro em brasa para poder identificar de quem ele era a propriedade. Era uma identificação dos proprietários daquelas pessoas. Ou seja, eles eram marcados da mesma forma que se marcavam os animais, além das precárias condições de alojamento e os castigos físicos que eram constantes. Olha aqui onde nós estamos. Nós estamos em uma senzala. Olha para como está a fisionomia dessas pessoas que estão aqui ao nosso redor. Será que elas estão felizes? O que será que passava pela cabeça dessas pessoas? Imagina esses que chegaram até aqui a senzala, que venceram toda aquela dificuldade da travessia do Atlântico até o seu local onde ele seria escravizado. Eu quero que você faça uma interpretação desse percurso. Calcula com a gente, desde a retirada do seu território, uma retirada involuntária, porque ele não tinha nenhuma vontade de sair dali, até chegar a esse local onde nós estamos aqui, a senzala. Nós aprendemos nessa aula que essas pessoas, elas venceram todo esse percurso, venceram os enjoos, venceram os maus tratos, venceram as vezes em que eram obrigados a dançar, mesmo que com toda a tristeza que estavam carregando ali, essa desterritorialização que eles tiveram que enfrentar até chegar aqui. Esses que aqui chegaram, a gente pode dizer, inclusive, que são vitoriosos, porque venceram todas essas dificuldades até chegar aqui. Aí eu te pergunto, caro aluno, cara aluna, que realidade está esperando esses nossos personagens aqui? Que futuro está os aguardando? O que eles vão viver de agora em diante? Como vai ser a vida dessas pessoas? Então, que eu espero muito que você tenha entendido nessa aula que essa travessia do Atlântico não foi nada romântica, que o caminho para a escravidão não foi nada romântico. E muitas das vezes nos tiram essas informações quando a gente lê nos livros de história. Por quê? Fala-se apenas, eles vieram da África para o Brasil. Sim, mas como foi isso? Nós aprendemos hoje. Não foi nada fácil, não foi uma tarefa fácil. E a caminho da escravidão, nem todos, muitos deles ficaram pelo caminho, seja revoltando-se e conseguindo dominar a embarcação, seja infelizmente falecendo ali naquele trajeto, tá bom? Agora, depois de tudo que nós aprendemos, eu te convido para exercitar os nossos conteúdos. Vamos lá? Vamos lá exercitar, pessoal. Questão número 1. Pelo Atlântico chegam navios, naus e caravelas, trazendo povos de outras terras. Índios, portugueses, holandeses, navios negreiros, ingleses, franceses, turistas e americanos, piratas, comerciantes e curiosos. Gente que, de alguma forma, se tornou brasileira. Quem escreveu foi a Kátia, no seu livro Brasil, Olhar de Artista. Perceba que no poema, a autora cita várias nacionalidades europeias, porém, não se restringe a dizer que pelo Atlântico chegaram africanos, entendendo que muitas etnias o atravessaram. Ela foi muito mais abrangente historicamente ao reconhecer que muitas culturas, línguas e etnias estavam juntas em uma mesma embarcação ao citar. Vamos lá. O que ela citou que traz essa ideia de que tinha um apunhado de pessoas muito juntas, né? Que atravessaram ali. Quando ela cita holandeses, quando ela cita naus e caravelas,
quando ela cita navios negreiros ou quando ela cita ingleses? Pensa aí. Vamos à questão 2. Por que os navios negreiros eram chamados de tumbeiros? Olha aí a imagem. Por que o navio negreiro tinha esse nome? Eu quero que você pense aí um pouquinho. Já já a gente volta com as nossas resoluções, tá bom?
Muito bem, pessoal. Agora que você já tirou esse tempinho para ler as questões, pensar um pouquinho sobre tudo que nós aprendemos, vamos resolver esses exercícios. Me acompanha. Questão 1. Pelo Atlântico, como nós aprendemos hoje, chegaram navios, naus e caravelas. Cada um representando um passo histórico do nosso país, né? Trazendo povos de outras terras. Vamos lá, quais? Índios, portugueses, holandeses, navios negreiros. Opa, percebe aqui que ela não cita africanos, tá? Vamos lá. Ingleses, franceses, turistas e americanos. Piratas, comerciantes e curiosos. Gente que, de alguma forma, se tornou brasileira. Perceba que no poema a autora cita várias nacionalidades europeias, né? Ingleses, franceses, né? Porém, não se restringe a dizer que pelo Atlântico chegaram africanos, entendendo que muitas etnias o atravessaram. Ela foi muito mais abrangente, historicamente, ao reconhecer que muitas culturas, línguas e etnias estavam juntas em uma mesma embarcação. Ao citar o quê? Ao citar holandeses, não, holandês é uma nacionalidade. Ao citar ingleses, não, inglês também é nacionalidade. Professora, eu fiquei em dúvida entre a B e a C. Vamos lá. Naus e caravelas se remete ao quê? Ao período do descobrimento, né? Então, seria aqui europeus. Então, para ser mais abrangente historicamente, ela diz navios negreiros. Por quê? Porque etnia, língua, nacionalidade, tradição não cabe somente nessa palavra, né? Africanos. Ela queria ser mais abrangente, por isso ela cita navios negreiros. Vamos conferir? Olha aí, acertamos. Questão 2. Por que os navios negreiros eram chamados de tumbeiros? Professora, eu pensei em algo. Eu pensei que toda vez que alguém é enterrado, as pessoas dizem assim, vamos colocá-lo em uma tumba. Então, eu estou certo, professora, quando eu penso assim? Sim, eles eram chamados de tumbeiros exatamente por isso, relacionados à morte. Vamos conferir aí? Devido aos maus tratos que eles eram conduzidos em pequeno espaço, onde uma boa parte chegava à morte, ou seja, à tumba. Volta aqui para mim, pessoal. Agora que a gente exercitou, resolveu os exercícios, eu te convido para o resumo dos conteúdos. Vamos lá? Da África para o Brasil, a travessia do Atlântico. Aprendemos que essa travessia foi um trajeto muito difícil e que muitos ficaram pelo caminho. Muitos tiveram que enfrentar situações horríveis e desumanas nesse trajeto. Aprendemos também que nem todos chegaram ao final, que seria a caminho da escravidão. Como você vê aqui na imagem, eles eram conduzidos de forma precária. Muitos escolhiam a morte também, além dos castigos físicos aos quais eles eram conduzidos e submetidos. Fora, imagina aqui o pensamento, para onde eu estou indo, o que eu vou fazer, que futuro me aguarda. Então, estava aí, nem todos a caminho da escravidão, muitos tiveram que interromper suas histórias no meio do caminho. E os que chegaram foram destinados aos locais de trabalho. Quais, professora? Os engenhos, as minas, as casas dos grandes proprietários. E naquela situação muito ultrajante que você acompanhou, não foi? Volta aqui para mim.
Que assunto, hein, pessoal? Dá até aquela dorzinha lá na alma, né, de pensar que nós tivemos companheiros aí, humanos, nossos irmãos de humanidade, vamos dizer assim, nossos irmãos de sangue tiveram que enfrentar essas situações tão ultrajantes. Agora que a gente aprendeu, exercitou, resolveu, resumimos os nossos conteúdos, eu te convido para as nossas considerações finais. Pessoal, nas nossas considerações finais, eu gostaria que você fizesse uma reflexão após essa aula. Refletisse sobre tudo o que nós aprendemos. Aprendemos sobre a travessia, sobre esse trajeto tão desumano. Aprendemos sobre esse caminho, que muitas histórias se interromperam ali no caminho. E aqueles que chegaram até aqui, esse ambiente que nós estamos, essa senzala, tinham aquele futuro desconhecido. O que seria deles daqui em diante? Perceba que nesse espaço aqui temos etnias, temos línguas, temos tradições, temos religiões, temos tantas coisas envolvidas. Aonde, professora? Só na cor da pele? Não. No intelecto das pessoas que estão aqui, nas tradições que elas carregam no seu íntimo, da cultura que elas trouxeram com elas. Então, nesse pequeno espaço de humilhação, de infelicidade, nesse pequeno espaço de muitas tristezas que eles vão viver, também vai ser o espaço onde eles vão poder exercer toda aquela bagagem cultural que eles trouxeram junto com eles, após vencer esse trajeto humilhante da África até aqui, e daqui estabelecer suas raízes, conseguir disfarçadamente exercer suas crenças e tradições, e você vai perceber no decorrer das aulas que essa história não conseguiu ficar presa nessas 4 paredes aqui, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau!